Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Bom, meu nome é Antônio Luiz e junto com meu amigo Elton Eduardo vamos falar um pouco sobre o projeto de extensão Scrum. Bom, a instituição é Uniswan e o curso que nós fazemos é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O que é Scrum? Framework e também um conceito de gerenciamento de projetos que abrange desde a parte da organização inicial do projeto até a entrega final. Diferente das formas tradicionais de gerenciamento de projetos, onde tudo é planejado do início ao fim e só no final se vê o resultado, o Scrum propõe que o trabalho seja feito em pequenas partes, chamadas de sprint, permitindo que o produto seja construído e melhorado aos poucos, etapa por etapa. Essas sprints geralmente duram de 1 a 4 semanas, e ao final de cada uma delas, a equipe entrega uma versão funcional do produto, ou seja, algo que já pode ser testado ou usado. Isso dá mais flexibilidade ao projeto, porque o time pode receber feedbacks mais rápidos, corrigindo erros e se adaptar a mudanças com muito mais facilidade e tranquilidade. Pilares do Scrum: transparência. Tudo aquilo que for significativo para o processo de estar visível e transparente a todos. Garantia de uma comunicação efetiva entre os membros da equipe. Padronização das definições sobre as etapas do trabalho. Todas as informações importantes devem ser compartilhadas abertamente entre os envolvidos. Inspeção. Inspeção sobre os trabalhos que estão sendo realizados. Medição para verificação dos objetivos, com frequência que não gere atraso nas entregas. Verificação sobre o produto, processos e pessoas. Adaptação ao longo do projeto. Ocorre quando houver falhas idênticas na inspeção, ajuste das falhas, desvios, para não impactar na entrega final. Diferença entre Scrum e métodos tradicionais. Os modelos tradicionais que precedem os modelos ágeis tinham estruturas bem complexas e rígidas. Modelo em cascata, exemplo, tem fases bem definidas, como comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. Vou falar um pouquinho sobre a imagem que vocês estão vendo. Vamos lá. Comunicação. Início do projeto. Levantamento de requisitos. Depois pula planejamento. Estimativas, cronogramas, acompanhamento. Depois modelagem, análise e projeto. Próximo, construção, código e teste. E no final, entrega, suporte e feedback. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre cada um deles separadamente. Comunicação. Fase inicial onde é feito o levantamento de requisitos junto ao cliente para a elaboração do planejamento do projeto, ou seja, tudo o que o cliente quiser fazer no site, ele vai falar com o desenvolvedor. Planejamento. São feitas estimativas, cronogramas e organização do acompanhamento do projeto. Modelagem. Nessa fase é feita toda a análise do projeto e são definidas como serão construídas as funcionalidades do software. Construção. É a fase de codificação, ou seja, a construção do software em si. Nela também são realizados todos os testes de aplicação desenvolvida. Entrega. É a fase final. Após a finalização do projeto de desenvolvimento de software, é feita a entrega ao cliente. Dependendo do contrato, há também o suporte ao cliente, no qual podem ser corrigidos os bugs. Diferença entre modelos: cascata, modelo ágil, Scrum. Bom, modelo cascata, modelo ágil, Scrum. Vou falar um de cada vez. Desenvolvimento dividido em fases, modelo sequencial. Modelo ágil, desenvolvimento baseado em ciclos, sprint. Estrutura rígida, não aceita modificações no projeto. Modelo ágil, estrutura flexível. Pode haver alterações no escopo do projeto. Modelo cascata. Testes ocorrem somente após a construção de software. Modelo ágil, Scrum. Testes ocorrem em diversos momentos enquanto o software está em desenvolvimento. Modelo cascata. Não há interação com o cliente durante o processo de desenvolvimento. Modelo ágil, Scrum. O cliente precisa participar de todo o processo de desenvolvimento. Percentual de sucesso. Vamos lá. Modelo ágil versus modelo cascata. Tamanho. Projeto de todo tamanho. Método ágil cascata. Bem sucedido 39%, 11%. Postos em riscos 52,60, cancelado 9,29. Projeto grande. Ágil ou cascata 18%,
de modelo ágil e 3% de cascata. Postos em risco 59,55, cancelado 23,42. Bom, projeto médio ágil 27, 62 e 11%. Modelo cascata 7% bem sucedido, 68 postos em risco e 25 cancelados. Projeto pequeno ágil 58 bem sucedido, 38 em riscos e 4 cancelados. Modelo cascata pequeno 44 bem sucedido, 45 postos em riscos e 11 cancelados. Bom, agora eu vou deixar para o meu amigo Wellington Eduardo continuar e dar início a outra parte. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Wellington Eduardo e vou dar continuidade à apresentação do Scrum no nosso projeto de extensão. Bom, aqui temos o percentual de sucesso entre modelo ágil e modelo cascata. Aqui é basicamente a taxa de sucesso em diferentes tipos de tamanhos de projeto, do método, enfim, bem sucedido, posto em risco ou cancelado. Aqui é a quantidade de taxa de sucesso de cada situação para cada tipo de modelo. Temos para todo tamanho entre o ágil e cascata, 39 para o ágil, 11 para o cascata em bem sucedido, 52 a 60 em posto em risco e a taxa de cancelamento muito menor aqui para o ágil do que para o modelo cascata, como vocês podem ver. E assim sucessivamente no prato grande, médio, pequeno, só acompanhar a tabelinha para ficar bem informado. Aqui temos os desafios do Scrum. O primeiro é o ambiente organizacional desfavorável. O Scrum requer mudanças na mentalidade de todos os envolvidos para ser efetivo em seus propósitos. Entretanto, muitos desenvolvedores acostumados aos modelos tradicionais apresentam resistência e relutam em aceitar o Scrum. Situação de gerentes que demonstram resistência. O papel de gerente não existe no modelo Scrum com esse nome, sendo conhecido geralmente como Product Owner ou Scrum Master, por exemplo. Logo, o gerente deveria assumir um desses papéis citados anteriormente, mas muitos podem interpretar como sendo uma involução ou perda de poder. Equipes que não sabem lidar com autonomia. Muitas equipes acostumadas ao modelo tradicional não sabem lidar com autogestão. Isso pode desencadear uma série de relações conflituosas entre os membros da equipe ágil. Agilidade versus fazer de qualquer jeito. A agilidade proporcionada pelo Scrum não pode ser confundida com entregas de baixa qualidade, o famoso fazer de qualquer jeito. A equipe não pode deixar de documentar seus projetos ou deixar de testá-los. E aqui papéis confusos e indefinidos. Todas as funções devem ser muito bem definidas. Isso fará com que as responsabilidades de cada um estejam bem organizadas. A falta dessa consciência e maturidade faz com que as entregas atrasem ou percam qualidade. Ou seja, fazer de qualquer jeito e não saber o que fazer não é uma opção aqui. Vamos para o próximo, que era implementando o Scrum. Quem será o dono do produto? Designar quais tarefas devem ser realizadas pelo time de desenvolvimento. Cada pessoa tem que ter uma função para saber exatamente o que tem que fazer e não ficar bagunçado. Fazer a mediação entre o cliente e a equipe. Determinar o Scrum Master, responsável por treinar a equipe com a estrutura do Scrum, além de reduzir ao máximo os obstáculos que estejam impactando a performance do time. 2. Definir o backlog, coleção de todas as funcionalidades que precisam ser desenvolvidas para que o software se torne real do produto a ser desenvolvido. Se no decorrer do desenvolvimento surgir a necessidade de adicionar uma nova funcionalidade ao produto, ela entra na lista do backlog e cabe ao Product Owner priorizar quais itens do backlog devem ser desenvolvidos primeiro. E por último, os membros da equipe devem analisar o backlog e fazer uma estimativa de quanto esforço será dedicado para cada tarefa. Aqui temos o quadro Kanban. A primeira situação aqui é o para fazer. Nesta coluna são inseridas todas as tarefas e funcionalidades que estão na fila de desenvolvimento daquele sprint. Aqui temos o em progresso. Nesta coluna são inseridas as tarefas que já estão em fase de implementação naquela sprint. A fase de teste. Nesta coluna são adicionadas as tarefas que já foram implementadas para que sejam devidamente testadas, a fim de serem localizados possíveis erros. E por último, o feito, concluído.
Por fim, nesta última coluna entram as tarefas que já foram concluídas, testadas e já estão prontas para serem colocadas em produção do sistema. Aqui no próximo temos o processo do Scrum. Temos aqui a definição do Scrum Master, do Product Owner, a equipe, quantidade de trabalho que será entregue no final da sprint. Não, perdão. Product Owner, Scrum Master aqui seria o gerente, né? A definição de quem vai gerenciar a equipe, quem vai liderar aquela equipe para a produção do trabalho. A equipe, revisão retrospectiva, atualização do produto backlog. Reunião diária, reunião de 15 minutos. E a sprint com duração de 2 semanas cada, que é a organização de cada sprint para que o projeto seja entregue no final com todos os testes, todos os erros resolvidos, tudo no devido lugar. Aqui por último temos o exemplo prático. Temos o a fazer, que é cadastro de usuários, login, carrinho, pagamento e entrega. Temos o fazendo, cadastro mais login, cardápio mais carrinho e pagamento mais entrega. E aqui por último temos o pronto, que é o incremento, cadastro de usuários, login. Esse aqui é a nossa parte de extensão. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até. Obrigado, tchau.